Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Osmar Rodrigues Costa, e com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para nascer. Deus abençoe, irmãos. Colossenses capítulo 1, versículo 26. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Senhor Deus, nós pedimos que mais uma vez o Senhor possa nutrir as nossas almas com o pão da vida. Desejamos fazer sua vontade, estar dentro da sua vontade. Ajuda-nos nesse ensinamento e que o Espírito Santo, que ilumina, que consola, possa estar iluminando cada um de nós enquanto falamos estas verdades, para a glória do teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Sentar-nos. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações. Vocês veem que Paulo estava falando de mistério oculto há muitos milênios. E ele diz que agora foi manifesto aos seus santos. Somente aos santos é que Deus manifesta os seus mistérios, revela seus mistérios, aos quais Deus quis fazer conhecer. Ele não pode fazer conhecer quem não é dele. Quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios? Não tem nada a ver com judeus. É o mistério que teria que ser revelado aos gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Desde o tempo de Paulo procurou levar a igreja a conhecer este mistério. Por isso, tanto o primeiro mensageiro como o último mensageiro, eles falam a mesma linguagem. E nós precisamos também falar a mesma linguagem que o mensageiro falou, exceto as revelações que você sabe que Paulo não tinha, porque não era para seu dia. Tem coisas que teria que acontecer só no nosso tempo. Revelação de mistérios
não era para o tempo de Paulo, mas alguns mistérios, como esse daqui, que é um dos principais mistérios, Cristo em vós. Então Paulo já estava procurando fazer claro à igreja em Colossenses, aquela igreja tinha que conhecer esse mistério, que era Cristo neles, e nós precisamos conhecer esse mistério, Cristo em você. Cristo em, Cristo dentro. Não é Cristo te apalpando, Cristo fazendo alguma coisa para você no exterior. É Cristo em, quer dizer dentro. Cristo em vós. E Cristo em vós é esperança da glória. Se Cristo não está em mim, eu não tenho nem esperança de ir para a glória. Mas se Ele está em mim, está em você, então isso dá esperança da glória a cada um de nós. Aqui em Colossenses 2, ele prossegue ainda dizendo assim, no verso 1 e 2: porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade, que é amor, e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo. Cristo sempre foi um mistério, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Tudo estava escondido em Cristo. Cristo é o mistério. Depois o profeta desta era veio e pregou a mensagem: Cristo, o mistério de Deus revelado. Então Cristo hoje não é um mistério para o eleito, ele é o mistério para o não eleito. O marido, ele é um mistério para a mulher antes do casamento. Depois do casamento é uma revelação de mistérios. Tem muitas coisas que acontecem na vida humana e no cônjuge que vai revelar o que a pessoa verdadeiramente é. O dia a dia, o convívio é que vai mostrar o que a pessoa é. Não é o que fala antes, mas é exatamente quando estão comendo junto, dormindo junto. É aquilo que vai falar o que a pessoa é. Isto é o que mostra. E é quando a igreja está unida com Cristo, é quando os mistérios são revelados para ela. Então ela parou de ser noiva para ser esposa. Ela conhece o mistério porque ela conhece Cristo. Ela tem um conhecimento de Cristo por causa do casamento. Tem muito crente esperando ir para o céu para casar lá no céu. O casamento é feito na terra primeiro. O crente se casa com Cristo, que é o mistério, é a palavra. Ele é um mistério. Então, quando você casa com a palavra, através da revelação de quem Cristo é, aquilo te faz o casamento com Cristo, e você começa a conhecer Cristo. Cristo é a palavra. Você começa a conhecer as coisas de Deus. Você começa a conhecer, não é apenas aquele conhecimento, saber de cor. Tem muita gente que sabe a Bíblia de cor e nós não sabemos nada, mas não tem revelação da Bíblia. O que manda não é conhecer a Bíblia de cor, é ter revelação desta Bíblia, que Cristo está em nós. Temos que ter essa segurança. E pergunta: se Cristo em mim maltrata a esposa, se Cristo em mim maltrata os filhos, se Cristo em mim maltrata o próximo, vai pensando nisso. O que faz Cristo em mim? O que faz Cristo na esposa? Se ela é má esposa, ela não faz o que é correto para o marido? Não, se Cristo está nela, ela fará o que é correto, o que é bom, o que é humano, o que é dever de esposa. Porque uma crente faz o que é dever de esposa para o marido até a morte. A única coisa que ela está em desacordo com o marido é que ela serve a Deus e o marido não. Isso ela está em desacordo. Por quê? Porque Deus está em primeiro lugar. Primeiro que marido, primeiro que pastor, primeiro que igreja, primeiro que irmão, primeiro que tudo, primeiro que parentes. Deus está em primeiro lugar. No casamento, Deus tem que estar em primeiro lugar na vida do marido, na vida da esposa. No casamento tem que estar. A aceitação de Cristo coloca Cristo
em primeiro lugar, no pedestal da sua vida. Ele tem a preeminência na minha vida e na sua vida. Senão ele não quer. Jesus não quer ser segundo. Os denominacionais chamam ele de segunda pessoa. Jesus não quer. Ele não quer ser segundo. Ele diz: eu sou o primeiro e o último. Será que os crentes não aprendem isso? Que essa própria doutrina chamada Santíssima Trindade põe Cristo fora. Porque ele diz em Apocalipse 2:8: eu sou o primeiro e o último. Capítulo 1, verso 7 em diante, ele diz: eu sou o primeiro e o último, que estive morto. Então é o próprio Jesus mesmo, que estive morto. Ele é primeiro e último, não segundo. Ele é primeiro e último. Isso quer dizer, ele é alfa e ômega. Ele é tudo em todos. Ele não é um e o Pai é outro, porque se fosse assim, a noiva de Cristo e a esposa de Cristo teria sogro. Se o pai de Cristo for outra pessoa, então a esposa tem sogro. Porque quem é cabeça da igreja não é o pai, é o filho. Então o que é o filho? O filho é o pai encarnado. É simples. O filho é carne, o pai é espírito. Então você vê o pai naquela carne. Jesus diz: quem me vê, a mim vê o pai. Filipe queria ver um pai separado, como os dualistas e os trinitarianos dizem que existe um pai separado. Filipe falou para o próprio Jesus: o senhor fala tanto no pai, mostra-nos o pai e basta. Jesus falou: há tanto tempo estou. Gente, está claro, estou. Senão Jesus teria que falar: espera aí, Filipe, eu vou chamar o pai ali. Não existe. Outro pai que você vê, você tem que ver o pai no filho, porque o pai é espírito, não é visto nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, lugar nenhum. Mas aqui está Cristo, e Cristo é Deus. Quem me vê a mim, vê o Pai. Agora, isso é mistério. A encarnação do Verbo é um mistério, mas a Bíblia chama de mistério da piedade. 1 Timóteo capítulo 3, verso 16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne. Quem foi que manifestou em carne? Deus. É o mistério da piedade. Não existe na Bíblia: grande é o mistério da Santíssima Trindade. Esse termo nem existe na Bíblia. Não é conhecido pela Bíblia. É um termo que foi posto pela Igreja Católica desde o ano 325 para cá. A Bíblia não tem esse termo Santíssima Trindade, e nem a palavra Trindade. Tem 3 ofícios: Pai, Filho e Espírito Santo, que é uma trindade, mas de ofícios, como eu sou corpo, espírito e alma. Eu sou uma trindade, mas não sou 3. Você está vendo 3 aqui? Eu sou um só. Se você estiver vendo 3, porque você bebeu vinho agora cedo. E quem toma o vinho da grande prostituta não vê Deus um, vê 3, porque estão embriagados com o vinho da grande prostituta. Estão bêbados. Então, ela embebeda, a igreja embebeda o povo, ao ponto do povo olhar num e ver 3. Vocês já beberam alguma vez na vida? Eu nunca bebi, eu não tenho essa experiência. Eu ouço falar sobre isso. Quem já bebeu? Quem já bebeu umas cachaças? Já bebeu? Vocês nunca viram assim, olhou na esposa e viu 3 mulheres? Já olhou assim, né? Você já olhou em alguém assim, viu 3? Que quando está bêbado, diz que vê a coisa. Esse rapaz aqui, quando era do mundo, ele era então testemunho de Jeová. Ele olhava, estava bêbado com o vinho dessa denominação. Você via 2, olhava assim, estava meio tonto, via 2. Se você bebesse mais um pouquinho, você via 3. O problema é esse. As pessoas estão bêbadas. A igreja embebeda os membros com o vinho da grande prostituição, que é a prostituta. Então, olhem Cristo, ao invés de ver Cristo, Jesus diz: quem me vê a mim, vê o Pai. E eles olham em Cristo e dizem: eu estou vendo 3. Estão bêbados. Bêbados com o vinho da grande prostituta. Mas a Bíblia é tão clara nisso daqui, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Quer dizer, piedade é Deus manifestado em carne. Está aqui, aquele que se manifestou em carne. Isso aqui é a piedade de Deus, é o mistério da piedade. Porque piedade é ser como Cristo.
você vai ver na estatura, quando chega a piedade ali, o profeta diz que é ser como Cristo. E até ele teve um corinho: ser como Cristo, eu só anelo ser como Ele. Em minha jornada daqui à glória, eu só anelo ser como Ele. Está na mensagem de estatura de um varão perfeito, ser como Cristo. E Deus me deu a música Destino, não sei nem como ela é, quando ele cantou, mas Deus me deu a música Destino. E por isso eu cantei ele, ser como Cristo. Vocês conhecem ele, né? Então, aquele que manifestou em carne. Gente, Deus manifesto em carne é mistério da piedade, não da trindade, da piedade. Foi justificado em espírito, visto dos anjos, como nós dissemos. O próprio irmão Brana diz que os anjos, lá nos corrimões do céu, deram uma olhada e viram o seu Deus andando aqui e apanhando dos homens, e o seu Deus sendo crucificado. Diz que aqueles anjos se revoltaram e disseram para Cristo: olha para o nosso lado, olha para o nosso lado. Aqueles anjos estavam num arbusto, dizendo: olha para o nosso lado e dá-nos um aceno, nós vamos mudar essa cena. Eles não estão te conhecendo, tu és nosso Deus. Os anjos sabiam, porque a Bíblia diz que visto dos anjos. O mistério da piedade não é visto por qualquer pessoa. Até os anjos viram. Se você não pode ver, porque não tem nada de anjo, não tem nada de eleição em si. Mas se tiver algo de eleição em si, então olha em Cristo e vai ver como os anjos viram. Os anjos viram: esse daí é o nosso Deus, e eles estão matando ele. Mas como eles, sendo anjos, não podiam fazer nada sem que aquele seu Deus lhe desse ordem, eles ficaram aflitos naqueles arbustos, com uma vontade de chegar lá e livrá-lo, e não pôde. Mas a natureza mostrou que aquele que eles tinham crucificado era Deus, que a natureza revoltou. O sol diz: esse que vocês mataram é meu Criador. Fechou o olho, escureceu, não deu a luz a partir daquele momento, porque o sol reconheceu. As rochas, irmãos, rochas não têm vida, e elas reconheceram. Por que o homem que tem vida não reconhece? Porque rocha é pedra. As pedras revolveram, caíram das montanhas, como a dizer: esse daí é Deus. O centurião que ajudou a crucificá-lo ao pé da cruz não pôde ter a revelação antes, mas naquela hora olhou para ele e diz: verdadeiramente. Por quê? Porque ele viu o sol escurecendo, rochas fendendo. Ele diz: verdadeiramente este era Filho de Deus. Ele foi diferente do irmão São Pedro. O irmão São Pedro diz: tu és o Cristo. Pedro não esperou ele morrer na cruz para dizer: ele era o Messias. Não, foi antes que ele disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. O que Deus ama é alguém que o reconhece na hora certa, antes que cruze a linha da misericórdia e caia no juízo. E graças a Deus que Deus tem dado essa luz para você, para nós, para o povo que crê na mensagem do Elias. É uma luz tremenda, e é grande esse mistério. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios. Cristo é para ser pregado aos gentios. Por quê? Porque os judeus rejeitaram ele no Calvário, e do Calvário, quando ele foi rejeitado, Cristo passou para os judeus. E você sabe que Cristo foi rejeitado agora em 1963, quando Cristo veio numa nuvem de anjos sobre o Monte Pôr do Sol para revelar os 7 selos. Ele foi rejeitado pelos gentios, e ele então passa para os judeus agora. Ele está só esperando raptar essa igreja que ele pôde fazer o casamento com ela. Você não está casado comigo, você está casado com Cristo. Entende? Você não está casado com o irmão Brana, você está casado com Cristo. Cristo é a palavra. O profeta é amigo do noivo, como João Batista era amigo do noivo. William Brana também foi amigo do noivo, para poder levar essa noiva até ao noivo. Amém? Aleluia. Isto que é mensagem para quem quer saber o que é estar casado. Casado é unido, gente. Então fica uma complicação, mas já está casado? Casamento é união.
é unido com Cristo. Se você está unido com Cristo, você está casado com Ele. Se você está unido com a palavra, você está casado com ela. Se você está unido com a igreja, você está casado com a igreja. Se você está unido com o credo, o dogma da Santíssima Trindade, você está casado com o dogma da Santíssima Trindade. E o que é esse dogma da Santíssima Trindade? É a marca da besta. Você está casado com a besta e não sabe. Casado com a besta e não sabe. 666 está na mente do povo já. Eles já estão carimbados. Eles estão esperando o raio laser chegar assim, e 666 na testa, 666 na mão direita. Não, não é raio laser não. É o raio da denominação. É o raio da denominação. Não é raio laser não. Você simplesmente enganou por uma coisinha. Ao invés de raio laser, é o raio da denominação, que já passou na sua testa com 666, que são 3 pessoas. O homem foi feito no 6º dia. O número 6 é do homem. Por isso ele diz 3 pessoas, é 3-6. Mas eles não sabem o que é. Eles crêem numa coisa que nem sabem o que é. Eles não têm luz para saber o que é. Como pode ter luz? Se você não identifica a verdade, você não saberá identificar o erro, porque você não identificou a verdade. Primeiro, para saber identificar o erro, você tem que saber identificar a verdade. Isso é verdade. Aí você sabe que a outra coisa é erro. Mas se você não sabe identificar a verdade, muito menos saberá identificar um erro. Você não saberá dizer, isso daí é erro. Quando vem um profeta, aí vem a luz para nós. Cristo foi pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. E alguém diz assim, então ele foi recebido lá em cima pelo Pai. É porque o trinitariano, ele põe um Cristo na terra, o Pai e o Espírito Santo, ele diz que está no céu. Sempre é assim. E Cristo estava na terra. Gente, a manifestação de Deus, de uma forma tríplice, que Deus manifestou, Ele manifestou como Pai, criando como Filho, salvando. Era Ele mesmo. O Filho, a Bíblia chama de Deus conosco. O Filho não é uma segunda pessoa. O Filho não é outra parte de Deus. Não é outra parte do Pai. O Filho é Deus conosco. O Filho é o Pai conosco. Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O que você quer mais? Ele é Pai da Eternidade, Ele é Príncipe, Ele é Filho, Ele é Príncipe da Paz. Só cego para não ver que em Cristo, aquele menino que nasceu, ele tem tudo que é da divindade. Tudo que é da divindade. A plenitude da divindade habita em Cristo. Colossenses 2:9 e 2:19. Porquanto nele, quer dizer, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Pai, Filho e Espírito Santo é plenitude da divindade. Habita em Cristo, não em 3 pessoas, em Cristo. Pai, Filho e Espírito Santo são 3 atributos da divindade. Habita em Cristo. Por isso Ele é Pai, porque Ele criou o mundo. Aí você vai em São João, no Evangelho de São João, capítulo 1, você vai ver São João dizendo assim: Ele estava no mundo. Quem era? Jesus. O mundo foi feito por Ele. Aí você vai lá em Gênesis 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. São João 1:3, Ele estava no mundo, Cristo. O mundo foi feito por Ele. Então esse Cristo que estava aqui no mundo foi o mesmo que criou o mundo lá de Gênesis 1, verso 1. Haja luz. E houve luz. É o mesmo, só que lá Ele era espírito, aqui Ele é carne. Você vê lá que em Gênesis capítulo 1, e o Espírito do Senhor pairava por sobre as águas, porque Deus era espírito. Mas quando Ele veio em carne,
era aquele mesmo Deus. Filho porque foi Deus nascido de mulher. Só isso. Todo mundo que nasce de mulher, hoje eu sou pai, mas quando eu nasci da minha mãe eu não era pai. Será que não é fácil entender? Hoje eu sou pai, mas quando eu nasci da minha mãe, eu não era pai, eu era filho. Eu era filho. É isso que é Deus. Quando Deus, que é pai, nasceu de mulher, ele é filho. Todo mundo que nasce é filho, não é pai. Nasceu um neném, nasceu um bebê, nasceu uma criança, nasceu um filho. Nunca diz, nasceu um pai lá em casa. Já ouviu alguém falar, nasceu um pai? Não, nasceu um filho. Por quê? Foi Deus que nasceu em carne. Deus quis ser como nós, porque ele era espírito e teofania. Mas ele diz, eu quero ser igual ao homem. Para poder salvar o homem, eu tenho que ser redentor, parente. E para ser parente, ele tem que ser igual eu, assim, carne, mortal. Por isso ele veio, criou um genes dentro de Maria e o óvulo dentro de Maria e gerou. Deus gerando a si próprio. Deus gerando a si próprio dentro do ventre de Maria. Não era nada de Maria, nada. Para ser um óvulo próprio de Maria, Maria tinha que ter sensação para descer o óvulo e se unir com um genes. Toda mulher, para poder se engravidar, ela precisa de ter a sensação sexual para descer o óvulo e se unir com o genes e formar uma criança. Maria não teve sensação. Ela diz, como será isto? Eu nunca tive encontro com homem algum, eu não conheço varão. Não era por conhecimento de varão, isso era Deus. E por isso que é mistério. O mistério de Deus descer do céu e se fazer carne. Deus. Agora, essa carne aqui é o filho que tinha que morrer, tinha que sangrar, porque Deus, como espírito, não pode sangrar. E a Bíblia diz, São João 4, 23, 24, porque Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade, porque ele é espírito. Mas quando ele estava no filho, agora Deus é carne, Deus conosco. Deus conosco. Hoje ele é Deus em nós. Três Deus? Não. O mesmo Deus, Pai, Criador, que foi Deus conosco, Filho, Remidor. Agora ele é Deus em nós, o Espírito Santo. Não três deuses, é o mesmo fazendo três ofícios. É um só. Como Pai, como Filho. Como Filho ele tinha que ter um corpo para morrer. Como Pai ele não podia morrer porque é Espírito. Pai e Espírito Santo, gente, na Bíblia é uma coisa só. As pessoas querem fazer uma separação do Pai e o Espírito Santo. Maria concebeu do Espírito Santo. Mateus 1,18. Se Maria concebeu do Espírito Santo, quem era o Pai? Era o Espírito Santo. Pai e Espírito Santo é uma coisa só, gente. E como que eles podem ter essa doutrina, que para eles é fantástica, para nós ela é falsa? Como pode ter uma doutrina de chamar o Espírito Santo de terceira pessoa, sendo que o Espírito Santo foi que gerou o Filho? Ele é primeiro. Como que uma terceira pessoa podia gerar a segunda? Eles chamam Jesus de segunda pessoa, o Espírito Santo de terceira. É como se o meu filho pudesse me gerar. Tem jeito? Eu gero meu filho, mas um filho meu não pode me gerar. Vocês estão entendendo? É a questão de chamar Espírito Santo de terceira pessoa. Vamos fazer de conta que é aqui, ó. Certo? Vamos fazer de conta que a Bíblia, essa caneta e esse copo d'água. Isso daqui. Então eles têm isso daqui como Pai, isto como Filho, isto como Espírito Santo. Agora eu queria que eles entendessem que este Pai e o Espírito Santo é uma coisa só. O Pai e o Espírito Santo é uma coisa só. Por quê? Maria concebeu do Espírito Santo, então é Pai. Se ela concebeu do Espírito Santo, quem é o Pai? Se a sua esposa concebe um filho seu, quem é o Pai? Não é você? Então Maria concebeu do Espírito Santo. Quem é o Pai? É o Espírito Santo. Não existe um Pai e um Espírito Santo, gente. Isso é bíblico. O Pai é o próprio Espírito Santo. Por isso pode gerar o Filho. Só que o Pai, que é Espírito, ele é invisível.
Ele quis se tornar visível. Entende? Talvez seria assim: ele é Pai, mas ele é invisível. Espírito Santo e Pai é invisível, mas ele gerou um que é visível, o Filho. Aí o Filipe olhou para o Filho e diz: mostra-nos o Pai. Ele nunca foi lá e buscou o Pai para mostrar para ele, e nunca foi lá buscar o Espírito Santo para mostrar para ele. E diz: Filipe, há tanto tempo estou convosco. Você quer ver o Pai? Há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Sabe por quê? Porque o Pai estava dentro. O Pai é Espírito. É como você tem o Espírito Santo, é o Pai. O Espírito Santo está dentro de você. Então não é outra pessoa. Gente, quem vê a Jesus, vê o Pai. Isso é bíblico. Isaías 9,6 é bíblico. Ele é Emanuel. Isaías 7,14: uma virgem conceberá, dará à luz um filho, o seu nome será Emanuel. O que é Emanuel? O Emanuel é segunda pessoa de Deus conosco? Não, é Deus. Emanuel quer dizer Deus conosco. Só que era Deus e Espírito no Velho Testamento, agora conosco no Novo Testamento foi Deus homem. Foi Deus homem. E como homem Jesus sentiu sede, como homem Jesus sentiu dores, porque Isaías 53 diz que ele era um homem de dores. Como homem ele dormiu no barco, mas como Deus ele levantou do barco e disse para o mar: calma-te, aquieta, vento, e tudo aquietou. Como homem ele chegou na tumba de Lázaro e chorou. Como Deus ele diz: Lázaro, vem para fora. E era tudo uma pessoa só, mas ele mostrando os dois papéis que pode fazer. E você vê que esse é o ministério de Deus. Ele quis separar apenas em ministérios e não em pessoas. Não existe pessoas na divindade, existe pessoa, uma pessoa. Ele diz: mas o Espírito Santo é a pessoa. É uma pessoa, só que é a pessoa de Cristo, não a terceira. Se o Espírito Santo fosse terceira pessoa, ele só podia gerar uma quarta, mas não podia gerar uma segunda. Como eles dizem que Jesus é a segunda pessoa, como que a terceira gera a segunda? A segunda gera uma terceira, a terceira gera a quarta. Isso que é genealogia. Mas, gente, a gente prega essas coisas e as pessoas que escutam são pessoas sábias, não são ignorantes que nem nós. Graças a Deus por ser um Pedro ignorante, bobo da vida, viu? Porque eles conhecem melhor do que nós, mas não sabem disso que é revelação, gente. E ele sabe dessas coisas. Ele sabe que a terceira pessoa não pode gerar uma segunda. Qual crente que não sabe? O mais bobo sabe disso, que terceira pessoa não pode gerar segunda, terceira pessoa tem que gerar a quarta, e que segunda pessoa só pode gerar uma terceira. Mas quando Maria se engravidou do Espírito Santo, que os crentes chamam de terceira pessoa. Se Maria engravidou da terceira pessoa, o que nasceu de Maria teria que ser quarta e não segunda. Amém? Será que esse povo não tem luz? Será que é nós que somos os Pedrão da vida mesmo? Não tem cabimento o que esse povo pensa. E ele diz: esse povo aí não crê no Espírito Santo. Por certo eu vou crer no Espírito Santo, que a terceira gerou segunda. Eu vou crer no Espírito Santo que vocês pregam, que é a terceira pessoa, e que gerou Jesus, que é a segunda. Isso é falso. Eu não tenho medo de dizer que é falso. Agora, Apocalipse 1:7, era ele falando, 1:17, melhor, eu falei a escritura errada, 1:17 e 18. É que ele diz: eu sou o primeiro e o último, que vivo, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Apocalipse 2:8. São repetições da escritura. Ele dizendo: eu sou primeiro e último. Primeiro e último. Então esse Jesus aqui é Pai e Espírito Santo. Ele diz: eu sou primeiro e último. Você entende? Jesus é primeiro e último. Não adianta fazer três pessoas dele. Não, eu sou primeiro e último. Se você diz que aqui tem um Pai, aqui tem um Espírito Santo, ele diz: não, eu sou primeiro e último.
tudo está em mim. Quem me vê a mim, vê o Pai. Quando ele diz, vou e venho para vós, era o Espírito Santo descendo. Mas ele, olha se ele estava colocando outra pessoa, vou e venho. Era ele próprio. Ele ia voltar. E ele voltou no Pentecostes. Isso não fala da segunda vinda de Jesus. Como São João 14, 18, também não fala da segunda vinda. Não vos deixarei órfãos. Isto fala do Espírito Santo. Todo crente sabe disso. Todo homem que estuda a Bíblia sabe disto. Todo teólogo, vamos falar mais claro, todo teólogo sabe disto. Que ele estuda para ser um pastor, e é muito bom se formar. Só não é bom chamar Deus de três pessoas. Só não é bom dizer que foi o Espírito Santo que gerou Cristo e o Espírito Santo é terceira pessoa. Como que pode terceira gerar segunda? Não tem jeito. Então isso é ignorância deles, é cegueira. Mas Deus está mostrando estas verdades para todos nós. Nós não precisamos de outro tipo de alimento, gente. Nós precisamos de alimento que revela a vida eterna. Esse mistério que estava oculto pelos séculos de Paulo até o final, o início da Bíblia, estava oculto. E agora esse mistério que estava oculto pelos séculos também, desde 325 depois de Cristo até agora 2002. Mistério que estava oculto durante esses séculos foi revelado a nós. Cristo em vós, esperança da glória. Se o povo não tinha, que eram judeus, e não tinham conhecimento da verdade do período do Velho Testamento, eles não alcançaram luz do período do Velho Testamento e mataram a Cristo, Paulo veio e mostrou que aquele Cristo era Deus, Deus eterno. Ele mostra isso em Romanos 5. Deus eternamente. Cristo, Deus eternamente. O que eu preciso, o que você precisa, é só de conhecer estes mistérios. Cristo em vós, esperança da glória. Até aqui eu não falei nada do que eu ia falar. Eu agora não sei nem o que eu faço. Porque eu tenho poucos minutos e eu queria falar só em tópicos aqui, sobre o profeta falar de pessoas que não crê como cremos. Parágrafo 84, pondo-nos ao lado de Jesus. Porque parece que todo mundo tinha que crer como profeta, e o profeta era o único que podia fazer acepção, divisão, denominação. Ele podia fazer, porque ele era um profeta. Aí ele podia dizer, não, tem que crer como nós. E eu gostei dessas partes aqui, porque o irmão Branham estava falando de um pequeno homem sueco, é Matbozé, o nome dele. Eu ouvi dizer que é Matbozé, estou expressando assim, né? 83 diz assim: e uma igreja desta fé poderia estabelecer-se na Índia, um posto de avanço na Índia, na Alemanha, na Suécia. Agora, amanhã ou depois de manhã pela noite, vocês verão Matson Bozé, que virá aqui, que é meu amigo. Vocês verão o que é esse homenzinho sueco aleijado. Tem feito a Tanganica. Ele foi ali. Agora, Matbozé é um bom homem, porém não crê na maneira que nós cremos. Irmão Branham sabia ter companheirismo. O que eu quero mostrar para vocês, eu estava querendo falar nesta manhã sobre o tipo de companheirismo, mas a Escritura mudou uma parte do meu assunto. Eu vou só falar esses pedacinhos aqui. O tipo de companheirismo, mesmo a pessoa não crendo igual. O irmão Branham diz aqui, Matbozé é um bom homem, porém não crê na maneira que nós cremos. Eu tenho levado a Escritura e ali o tenho amarrado. Tenho lhe dito, Matson, tu és meu amigo. Agora, não vás brincar e nem correr. Estaremos aqui, apertaremos as mãos como
irmãos cristãos e falaremos. E ali lhe dou a mensagem e ele disse-me: irmão Brana, você está no correto. Eu lhe disse: agora, Matson, tu não crês nisso ou então o aceitarias? Bem, irmão Brana, eu creio que o que você diz é a verdade. A irmã Brana continuou no parágrafo 88. Então por que não aceitas? O ver. Eu quero que vocês notem que o irmão Brana, mesmo que a pessoa não aceitava, ele mantinha companheirismo. Hoje nós queremos manter companheirismo só com quem crê igual a nós. Isso é errado. Isso é errado. Isso é espírito de denominação do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Irmão Brana era diferente. Ele mantinha aquele companheirismo com a pessoa, mesmo ela não crendo, não crendo no mesmo que ele cria. Escuta aqui, ó. Porém, vejam o que ele tem feito. Me perdoe. 88 ele diz assim, pondo-nos ao lado de Jesus: então por que não aceitas? Falando para o irmão Matson Bozé. O ver, tenho dado tudo, porém tão logo se retira de mim, tudo fica esquecido. Aí o irmão Matson Bozé vai embora, esquece tudo que o irmão Brana falou e prossegue no seu ministério, porque ele é um homem abençoado. Mas escuta aqui, 89. Porém, vejam o que ele tem feito em suas missões ali. Reconhecimento. Note isso. Irmão Brana tinha companheirismo com a pessoa e reconhecia o que a pessoa fazia, mesmo não crendo no que ele pregava, não aceitando aquilo que ele pregava assim e vivendo com ele. Irmão Brana tinha companheirismo e reconhecimento. Isso que é companheirismo, é reconhecer o que os outros creem. Reconhecer. Você pode ter companheirismo com qualquer outra pessoa, reconhecendo o que ela crê, diz tudo bem, mas você explica a verdade para ela uma vez, 2 vezes. Se ela levantar contra, você simplesmente cala. Matson Bozé não era desse espírito, de levantar contra o irmão Brana. Ele dizia: tudo é verdade, irmão Brana, o que você prega é verdade. Aí o irmão Brana dizia: por que você não crê então? Por que você não vem e aceita? Aí ele ia embora e acabava esquecendo daquilo. Mas o homem tinha um ministério. Então aqui vem companheirismo e reconhecimento. Reconhecer ministério dos outros, que não pregava igual o irmão Brana pregava. Então é que você tem que reconhecer ministério de grandes homens, até nas denominações, que não crê no irmão Brana, que não prega o que nós pregamos, mas que essas pessoas têm também um ministério. Tem pessoas que são sinceras, tem muito falso, mas existe falso na mensagem também. Você vai olhar e dizer assim: ei, mas no lar de fulano de tal tem gente hipócrita. Mas se você olhar dentro do seu também tem. Dentro do seu lar. Você vai dizer: mas na igreja dos outros tem muito hipócrita. Mas se você olhar na sua, no seu tabernáculo também tem. Como existe muitos pastores falsos, existe pastores verdadeiros, tanto na mensagem como lá fora, nas denominações. Gente boa. E tem que ser respeitada pelo ministério que a pessoa tem. Isso que é companheirismo. Quando você desrespeita o outro, você não tem companheirismo. O irmão Brana tinha esse companheirismo, reconhecimento. Tão somente um homem, falando do irmão Matson Bozé, porque ele podia chamar a Chicago e buscar a Burton e aos demais, e os enviou ali a trabalhar. E agora tem milhares num só avivamento. Reconhecimento. Irmão Brana falando do avivamento de um homem que não cria como ele. Cria no irmão Brana, mas não tinha aceitado a mensagem como irmão Brana tinha pregado. E dizia para o irmão Brana, quando conversava com ele: tudo é verdade, irmão Brana, isto é verdade. Você vê? Um homem sem dons. Um homem sem dons. Guarde bem. E o irmão Brana reconhecia: um homem sem dons, mas um homem amável, um homem que conversava com o irmão Brana e não lutava contra, só que não tinha aceitado ainda naquele tempo, em 62, quando o irmão Brana pregou essa mensagem, pondo-nos ao lado de Jesus. Mas o irmão Brana o admirava e diz assim: um homem sem dons, tão somente um homem com suficiente valor para ir ali e começar. Quanto se poderia fazer sobre isto? Provavelmente teríamos milhões. Temos perdido todo esse tempo. Essa é minha sugestão. Irmão Brana está sugerindo, que eu queria falar sobre isso, mas o tempo não dá.
Ele está sugerindo nós treinarmos ministros para o trabalho. Isso é treinamento de obreiros para o trabalho, para você ir pregar e deixar alguém para sustentar aquele povo, para dar uma mensagem para aquele povo. Irmão Branham em vários países e não tinha quem deixar naquele país. Ele ia lá e ganhava 100.000 pessoas para Cristo, mas não tinha um pastor, ele não tinha um ministro para deixar lá e dizer: vocês vêm aqui ouvir fulano de tal, que ele vai continuar com esse ministério. Irmão Branham não tinha. Então ele disse: seria bom preparar ministros, ensinar esses obreiros para poder fazer um trabalho desse. Agora, irmão Branham viveu aqueles anos todos e nunca denominou, porque ele tinha esse espírito aqui, ó. Ter companheirismo, mesmo se a pessoa não cresce como ele cria. Tudo que nós denominamos, irmãos, é não ter companheirismo com a pessoa porque ela não crê igual nós cremos. Eu só não tenho mais companheirismo com as assembleias porque eles não gostam muito de mim, mas tem muitos assembleanos que me escutam, e aí eles gostam de mim. Nós temos companheirismo, ele escuta a mensagem e diz: isso é verdade, mas não sai da Assembleia, não sai da Batista, não sai de outra denominação. Mas nós temos um companheirismo, entende? Temos pelo rádio, temos um companheirismo através de literaturas. Não crê igual nós, mas são gente boa. Isso que é não ser denominação. Quando você começa a separar de todo mundo, querer ser você sozinho, aí forma uma denominação. Irmão Branham não tinha esse espírito. Então nós temos que ter uma mensagem e que conseguimos dar a mão para todo mundo. Não ser hipócrita, mas dar a mão para todo mundo. Não querer já avançar na igreja do outro e tomar membro dele. Agora tem uma coisa: se o membro não está sendo alimentado aqui, ele tem o direito de procurar um pastor que o alimente. Eu não posso prendê-lo e privá-lo desta oportunidade que ele tem, o direito que ele tem. Se eu não tenho mensagem suficiente para alimentar qualquer membro aqui na minha igreja, eu creio que este membro, dentro do espírito cristão, sem maldizer-me, certo? Sem maldizer-me, sem falar mal do meu ministério, e falar comigo: pastor, eu não estou conseguindo crer assim, então eu vou me congregar em Ribeirão Preto, em Ituverava, em Goiânia. Tudo bem, meu irmão, Deus te abençoe. Eu não tenho mensagem para sustentá-lo, mas ele tem bom espírito, ele vem falar comigo, ele não fica fazendo rodinha, ele não fica arrumando gente para ficar contra o meu ministério, e nem eu devo arrumar gente para ficar contra o ministério dos outros pastores, que não crê como nós cremos, na verdade, revelada dos 7 selos. Que Deus me livre desse tipo de espírito errado. Vocês estão me entendendo? Se fosse tudo assim, irmão, vocês são livres. Vocês tomam a ceia comigo, pode tomar a ceia com qualquer outro pastor, que não é o seu pastor. Você me tem como seu pastor, mas eu te dou a liberdade de tomar a ceia. Você toma comigo também, mas pode tomar com qualquer outro pastor dentro da mensagem. Você pode tomar, você tem luz, você é um crente liberto, você não é amarrado em mim. Eu não vivo fazendo cerca para você ficar só comigo em Franca, não. Por quê? Porque tem 5 ministérios, e é claro esses ministérios na Bíblia. Efésios 4:11, temos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Agora, eu posso ter um ministério e não tenho mais 4, gente. Eu posso ter os 5, mas pode que eu não tenho. Entende? Então o que eu tenho que fazer? Permitir que o meu irmão, que a minha irmã, tenha a oportunidade de ouvir o evangelista, tenha a oportunidade de ouvir o apóstolo, que tem uma mensagem também, que tenha a oportunidade de ouvir o profeta. Agora, o profeta todos nós ouvimos, a mensagem está aí, nunca vai mudar de profeta. O 7º anjo, o profeta William Branham, é o último profeta para os gentios. Todos nós cremos, mas aí ficam os demais ministérios. Tem o apóstolo, que nós temos que ouvir. E seja o apóstolo no Brasil, seja o apóstolo dos Estados Unidos, seja o apóstolo do Japão, seja o apóstolo da Argentina, seja o apóstolo do Uruguai, apóstolo do Paraguai, ele é um apóstolo, vamos ouvir. Ele é um pastor, seja o pastor do Brasil, seja o pastor da América, seja o pastor lá do Japão, de qualquer lugar. Eu quero que você tenha a oportunidade de ouvir, porque o quíntuplo de Efésios é que vai aperfeiçoar os santos.
Eu não tenho aquele ciúme de vocês que você não pode ouvir. Pode ouvir, porque você já é um crente maduro. Você é um crente que sabe o que gosta. E tem esses 5 ministérios, e é os 5 ministérios que aperfeiçoa. Não é um ministério só. Nós tivemos durante todas as eras, depois de Paulo, 4 ministérios só. 4 ministérios. Depois de Paulo veio então Irineu, Martim, Columba, Lutero e Wesley. Só tivemos 4 ministérios. Não teve profeta. Mas na era de Laodiceia, Deus levantou o profeta para completar o quíntuplo de Efésios 4, verso 11, para trazer perfeição, não para imundo, perfeição para os santos. Amém? Então eu gosto do espírito desse daqui. Estou com poucos minutos, irmão. Uma pena. Um homem sem dons, falando ainda de Matson Bozé. Somente um homem com suficiente valor para ali começar. Quanto se poderia fazer com isso? Agora, fazemos isto, se dará conta que você estará uma e outra vez em desacordo um com o outro irmão. Em desacordo. Sempre haverá desacordo. Recorde, quando você chegar ao ponto em que disser, bom, como ele não crê como eu não vou ter reticência. Quer dizer, eu não vou ter companheirismo com ele, porque ele não crê como eu. Vocês veem como que é? Como ele não crê como eu, então há algo errado e mal com você, diz o irmão Branham. Só porque ele não crê como você não vai ter companheirismo com ele. Ele não crê como eu não vou ter companheirismo com ele. Vou sim. Agora, se ele não quer meu companheirismo, é diferente. É diferente. Não há nada mal no outro indivíduo. É algo incorreto em você, que diz, ele não crê como eu, então não vou ter companheirismo com ele. Eles querem fazer a separação total que o irmão Branham pregou, até de irmãos. E o irmão Branham não pregou esse tipo de separação. O irmão Branham pregou separação total do pecado. Do pecado. Mas gente que não cria igual o irmão Branham cria, ele disse, chamou de irmão, admirou seu ministério, respeitou suas missões, valorizou o irmão Matson Bozé. Nós precisamos respeitar e admirar o ministério de cada pastor, de cada evangelista, de cada apóstolo, apóstolo do Brasil, apóstolo de qualquer país, apóstolo, um apóstolo. Esse ministério existe, o apóstolo existe. Quem diz que não? Tem que juntar tudo. Se existiu apóstolo antes de vir um profeta, por que não tem apóstolo depois que veio profeta? Tem. O próprio profeta, ele foi profeta e apóstolo. Eu disse isso pela Bíblia. Paulo foi apóstolo e profeta, Pedro foi apóstolo e profeta. Isso não quer dizer que não tem mais apóstolo depois disso, e que esse apóstolo pode estar entre nós, entre o quíntuplo de Efésios. Nós admiramos. Ele tem que estar dentro desse companheirismo que o irmão Branham diz, admirando o que os outros fazem e dizendo, é um bom homem, mesmo que ele não crê no que nós cremos. Isso que é apóstolo, isso que é pastor, isso que é evangelista, isso que é mestre. É dizer de alguém, mesmo que não crê como nós cremos, mas Deus o abençoe, é um bom homem, eu tenho companheirismo com ele. Amém. Quem sabe depois eu prossigo sobre esta diferença. Vamos talvez ver à noite esta parte. Senhor Deus, agradecemos pela oportunidade de meditar na sua palavra. Ajuda-nos, ensina-nos, para que possamos sempre ter o ensinamento divino da parte do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Toda a escuridão da noite hoje é sol, tenho luz no coração, vivo agora a luz de um rútilo arrebol, tenho luz no coração, tenho luz, sim, tenho luz no coração, pois Jesus as trevas todas dissipou. Doces hinos cantarei, pois Jesus hoje é meu Rei.
A mensagem de hoje, a mensagem deste dia, a mensagem do sétimo anjo é a luz. Posso ver os passarinhos a cantar, tenho luz no coração. Minha vida é qual bonançoso mar, tenho luz no coração. Tenho luz, sim, tenho luz no coração, pois Jesus as trevas todas dissipou. Doces hinos cantarei, pois Jesus hoje é